Fala, fiel. O Corinthians nunca para de render assunto e parece que a cada semana surge um novo capítulo nessa novela sem fim que é a vida do nosso clube. E agora o debate que sempre gerou polêmica volta com tudo. Será que o Timão precisa de uma SAF? Pois meus amigos, essa palavra que por muito tempo foi tratada como proibida nos corredores do Parque São Jorge e até entre os torcedores mais fiéis, começa a ganhar espaço até entre aqueles que sempre bateram de frente contra essa possibilidade. Quando a gente vê figuras históricas ligadas à torcida organizada admitindo que estão repensando o assunto, é sinal de que a situação já passou do ponto de apenas discutir. Agora, a questão é encarar de frente a realidade do Corinthians. O time que arrasta multidões, que leva milhões de torcedores para dentro e fora do país, que já escreveu páginas gigantescas no futebol brasileiro, também é o mesmo que acumula dívidas de assustar qualquer um. E aí vem aquela pergunta que ninguém gosta de ouvir, mas que todo mundo já se fez pelo menos uma vez: até quando o Corinthians vai conseguir sobreviver desse jeito? O torcedor é apaixonado, mas a paciência também tem limite. E quando você junta más gestões, vaidade política e promessas não cumpridas, fica difícil acreditar que apenas boa vontade vai salvar o clube. Por muito tempo, a palavra SAF soava como uma espécie de traição, como se fosse uma venda da alma corintiana. Mas e se a única saída para o Timão voltar a brilhar de verdade for justamente abrir espaço para investidores de peso, que cheguem colocando bilhões sobre a mesa? A discussão ganha força porque até quem sempre levantou a bandeira contra essa ideia já começa a dar sinais de que não aguenta mais. É desgaste demais, é decepção atrás de decepção, e todo mundo percebe que as mesmas figuras que estão no poder há décadas não conseguem mais entregar soluções concretas. E olha que não se trata apenas de dinheiro, embora a parte financeira seja gigantesca. O problema do Corinthians é também de credibilidade. Quem é que confia hoje na direção do clube? Quem acredita que, do jeito que está, alguma coisa vai mudar? Quando até dentro da Gaviões da Fiel surge o debate sobre a SAF, fica claro que não se trata mais de tabu, mas de necessidade. E não adianta esconder, o Corinthians deve bilhões. Bilhões, com B mesmo. É dívida de estádio, é dívida trabalhista, é dívida com credores, é dívida que parece nunca ter fim. Imagina só se aparecesse um grupo de investidores disposto a colocar um valor bilionário para assumir parte desse peso. É lógico que o corintiano ficaria com um pé atrás, porque vender 100% seria abrir mão da identidade. Mas e se fosse uma negociação inteligente, em que o clube mantivesse a essência, mas resolvesse grande parte dos problemas financeiros de uma vez? É um cenário que, aos poucos, começa a parecer mais possível. A torcida organizada já sinaliza que não dá mais para tratar o tema com tanto preconceito. É como se o grito fosse: ou a gente pensa fora da caixa ou vai continuar assistindo o Corinthians se arrastar. E no meio desse debate tem outra coisa que não dá para ignorar: todo mundo quer o Corinthians. É impressionante. A gente vê empresas quebrando por aí e ninguém quer se meter, mas quando se fala no Timão, até quem nunca ligou para o clube aparece interessado. Isso mostra o tamanho da marca Corinthians. O clube pode estar cheio de dívidas, mas é gigante, é popular, é paixão nacional. E essa força atrai investidores, atrai empresários, atrai grupos que enxergam no Corinthians não apenas um time de futebol, mas um ativo que pode render muito se for bem administrado. Agora, será que a Fiel aceitaria isso? Essa é a grande questão. Porque o corintiano ama sofrer, mas também ama desconfiar. E quando o assunto é dinheiro, então, a preocupação dobra. A vaidade política no clube sempre atrapalhou demais. Tem dirigente que parece mais preocupado em tirar selfie no vestiário do que em resolver os problemas do dia a dia. É camarote aqui, é cadeira cativa ali, é aquela sensação de que tem gente disputando quem aparece mais, e o futebol fica em segundo plano. É por isso que a discussão sobre SAF começa a amadurecer. Porque o torcedor, a torcida organizada e até quem sempre gritou contra, agora começam a perceber que só paixão não paga dívida. E para piorar o cenário, o que a gente tem visto dentro do elenco também não ajuda. É jogador que vai para a balada depois de derrota, é grupo rachado porque uns querem manter a concentração e outros não, é profissional que não consegue entender o peso da camisa que está vestindo.
O Corinthians não vive apenas uma crise financeira, mas também uma crise de comportamento. E o torcedor, que já está cansado de promessas não cumpridas fora de campo, ainda precisa lidar com atitudes decepcionantes dentro dele. O gerente de futebol até tentou dar uma chamada, pedindo pelo menos bom senso. Não é nem proibição, é só lógica. Não dá para ir para a festa depois de perder jogo, não dá para parecer sorridente em rede social quando o clube está mal. E mesmo assim, ainda existe quem arrume desculpa para justificar a farra. A verdade é que essa postura acaba rachando ainda mais o grupo, porque quem tem responsabilidade começa a se incomodar com quem não leva a sério. E aí, meu amigo, não tem como esconder, o elenco se divide e o ambiente fica cada vez mais pesado. Enquanto isso, fora de campo, a novela continua. O Corinthians vence na justiça contra o ex-treinador que cobrava milhões em direitos trabalhistas, mas isso é só uma vitória em meio a um mar de problemas. Sim, é ótimo não ter que desembolsar mais dinheiro nesse momento, mas a pergunta que fica é: até quando? A cada semana aparece um novo processo, uma nova cobrança, um novo credor. E o torcedor olha para esse cenário e pensa: será que a SAF não seria mesmo a única forma de colocar ordem nessa bagunça? O que não dá é continuar assistindo o Corinthians virar motivo de piada, um clube do tamanho do Timão sendo tratado como se fosse pequeno. O corintiano pode até discordar sobre o modelo, pode até debater sobre os riscos, mas uma coisa é unânime: do jeito que está, não dá mais. A paciência acabou, a tolerância acabou, e até quem sempre disse jamais já começa a admitir que talvez a única saída seja abrir espaço para um modelo diferente. E sabe o que mais chama a atenção nessa história toda, fiel? É que até quem por anos foi contra qualquer mudança, hoje olha para o cenário e percebe que o Corinthians precisa respirar de algum jeito. O torcedor vive de amor, mas o amor sem planejamento acaba virando sofrimento. E a paciência já foi testada vezes demais. Se dentro do campo as coisas não funcionam, fora dele a situação é ainda mais dramática. O clube deve para todo mundo, corre atrás de acordos, enrola, faz promessa que não cumpre, e quando você pensa que a conta parou de crescer, aparece mais um processo para somar na lista. Aí fica impossível não repensar se não está na hora de abrir a porta para uma estrutura nova. O curioso é que, mesmo afundado em dívidas, o Corinthians continua sendo desejado por investidores. É como aquele cara quebrado que, mesmo sem ter um tostão no bolso, chama atenção onde passa. A diferença é que aqui não é só questão de charme, é questão de tamanho. O Corinthians é uma marca poderosíssima, tem a maior torcida de São Paulo, uma das maiores do Brasil, é um clube que lota estádio em qualquer canto e movimenta uma quantidade absurda de dinheiro. Quem olha de fora enxerga oportunidade. O problema é que quem está dentro enxerga dívida. Atraso, vaidade, gente brigando por poder. É essa mistura que trava o Corinthians há anos. E por falar em vaidade, esse talvez seja o câncer mais difícil de curar. A política interna do clube parece nunca ter fim. Cada dirigente que assume acredita que precisa deixar a sua marca, e no fim quem paga a conta é sempre o mesmo, o torcedor. É foto para cima e para baixo, é gente querendo mostrar influência, como se fosse um troféu poder dizer que tem acesso ao vestiário, ao CT, ao camarote. Só que enquanto alguns brincam de poder, o Corinthians sangra. O estádio não se paga sozinho, os credores não esquecem a dívida, e a cada temporada a situação financeira fica mais pesada. É por isso que a discussão sobre SAF não pode mais ser tratada como um palavrão. O corintiano de verdade já entendeu que, se não houver uma mudança radical, o clube pode até continuar existindo, mas sempre carregando essa cruz de dívidas intermináveis. E aí, fiel, o que adianta ter orgulho se no campo o time não consegue competir de igual para igual com os rivais? É duro ver clubes que até pouco tempo atrás eram tratados como menores hoje brigando por títulos porque se organizaram financeiramente, enquanto o Corinthians continua vivendo de lembranças. Dentro do elenco a coisa também não anda nada tranquila. A falta de disciplina e a postura de alguns jogadores só escancaram que o problema vai muito além do financeiro. É questão de mentalidade. Quando você tem atletas que vão para a balada depois de derrota, quando vê desculpas esfarrapadas para justificar festa em dia errado, percebe que a seriedade foi embora.
E aí não adianta cobrar só da diretoria, porque quem entra em campo também precisa sentir o peso dessa camisa. Aí você vê o gerente de futebol tentando colocar ordem, pedindo que pelo menos tenham consciência de que derrota e festa não combinam, mas ainda assim precisa ouvir que a festa já estava marcada. É brincadeira, né? Essas atitudes criam fissuras no vestiário. De um lado, os mais comprometidos, que não querem abrir mão da concentração e da disciplina. Do outro, os que acham que podem levar a vida como se estivessem em férias eternas. Isso não se sustenta em nenhum clube do mundo, muito menos em um gigante como o Corinthians. E se a SAF realmente entrar em pauta, pode ter certeza de que esse tipo de comportamento não vai ter vez. Quem colocar bilhões no clube vai querer retorno, vai querer ver profissionalismo, vai querer ver resultado. Não vai tolerar jogador disperso e dirigente vaidoso tirando foto em rede social. O torcedor olha para tudo isso e já não sabe mais se ri ou se chora. Um clube que deve bilhões, mas que ao mesmo tempo tem gente brigando para mandar mais do que o outro. Um elenco rachado entre quem leva a sério e quem não tá nem aí. Uma torcida organizada que sempre foi contra a SAF, mas agora começa a admitir que talvez não haja outra saída. É como se o Corinthians tivesse chegado a um ponto sem volta. Se nada mudar, o risco é se acostumar a ser coadjuvante. E convenhamos, o Corinthians nunca nasceu para ser coadjuvante. E não é só dentro de campo que o time perde. Fora dele, a imagem do clube também sofre. Quando você vê um ex-treinador processando, pedindo milhões em direitos trabalhistas, e a justiça precisando intervir para dar razão ao Corinthians, é um alívio momentâneo, mas também é um alerta. Porque cada novo processo mostra como o clube deixou pontas soltas no passado. E isso custa caro. O Corinthians até conseguiu vencer essa briga na justiça, mas quantas outras ainda estão por vir? Quantas vezes mais o clube vai precisar gastar tempo e dinheiro para resolver problemas que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de gestão? A impressão é que o Corinthians vive num eterno looping, sempre correndo atrás do próprio rabo. E isso cansa, fiel. Cansa o torcedor que acorda cedo, pega metrô lotado, gasta o pouco que tem para comprar ingresso, para viajar, para apoiar. Cansa quem defende a camisa no peito. Cansa quem vive esse clube no dia a dia. E talvez seja justamente esse cansaço coletivo que esteja fazendo até os mais resistentes aceitarem discutir a SAF. Porque chega uma hora que a gente precisa ser racional. Paixão é combustível, mas não é solução. E se a solução passar por abrir parte do clube para investidores, então que seja feito da forma correta, com transparência e responsabilidade. O que não dá é continuar assistindo o Corinthians virar piada, virar alvo de memes, virar exemplo de má gestão. O torcedor merece muito mais do que isso. O Corinthians merece muito mais do que isso. Se for para abrir mão de parte da estrutura para colocar o clube de volta no topo, que seja feito com seriedade. Porque uma coisa é certa, o mundo mudou, o futebol mudou, e quem ficar parado vai ser engolido. E o Corinthians não pode se dar ao luxo de ser engolido. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começou a ganhar força e tem movimentado torcedores e especialistas. Romário, o baixinho, recentemente fez elogios ao Corinthians, e a repercussão é grande. Conhecido por falar o que pensa, o ex-atacante da seleção brasileira não costuma medir palavras, e quando comenta sobre clubes, suas declarações rapidamente viram pauta. Segundo fontes próximas, Romário destacou a força do elenco corintiano e a organização do clube, afirmando que o Timão tem estrutura e histórico para disputar títulos nacionais e continentais. Embora tenha sido uma fala discreta em entrevista recente, o tom do comentário gerou especulações sobre o que poderia estar por trás. Alguns acreditam que Romário vê no Corinthians um modelo de gestão eficiente, enquanto outros sugerem que a admiração vai além do campo e alcança a relação com a torcida, famosa por sua paixão e fidelidade. Nas redes sociais, torcedores corintianos não demoraram a reagir, compartilhando clipes e trechos da declaração, e reforçando o sentimento de orgulho de ver um ídolo do futebol brasileiro elogiando seu clube.
O que chama atenção é que Romário não costuma distribuir elogios com facilidade, especialmente para clubes rivais. Por isso, o burburinho sobre seu comentário tem ganhado contornos de algo maior. Será que ele está apenas reconhecendo o bom trabalho do Corinthians ou já se prepara para se aproximar do clube de alguma forma? Entre jornalistas esportivos e comentaristas, o assunto virou tema de debates e análises, com palpites sobre futuras parcerias, convites para eventos ou até um papel mais institucional no clube. Enquanto isso, no Parque São Jorge a torcida vibra com a repercussão, e há quem veja nisso uma oportunidade para reforçar a imagem do Corinthians como clube de respeito e relevância no cenário nacional. A fala de Romário, ainda que pontual, acende uma chama de expectativa. Quando um ídolo desse calibre elogia um time, a repercussão vai muito além da simples declaração. O que nos resta é acompanhar de perto os próximos capítulos desse burburinho que promete movimentar o futebol brasileiro nas próximas semanas, entre especulações e rumores, deixando claro que, no jogo das palavras, o Corinthians acaba de marcar um golaço. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!